Senhor senador Tomás, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, em primeiro lugar, presidente, declarar aqui que considero constituída, sob a liderança da senadora Ana Amélia, a bancada da luta no Senado contra acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Não podemos deixar que nossa juventude, porque sobretudo a juventude, seja vitimada na quantidade que a gente vê, na gravidade que a gente vê, por causa da falta de algumas medidas no trânsito que resolveriam isso e da educação desses jovens. Eu creio que para receber uma permissão de usar motocicleta, deve haver como requerimento um curso onde se mostre o risco, onde eles fiquem chocados com o que acontece. Um curso sobre a responsabilidade de ter uma moto que não é muito menor do que a responsabilidade de ter um revólver. Isso precisa ser trabalhado. E creio que essa ideia de uma bancada, que eu tenho certeza que o senhor gostaria de fazer parte, pode ajudar. Mas eu venho aqui retomar um discurso de ontem, senador, sobre a federalização da educação de base no Brasil, que nós debatemos em uma audiência pública na Comissão de Educação na quinta-feira. Eu quero trazer aqui justificativa para a federação com base em dois fatos que foram divulgados ontem. O primeiro é um encontro do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, nosso colega até pouco tempo aqui, com dirigentes da educação estadual. Uma reunião do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários da Educação. O ministro disse, está nos jornais, está entre aspas, vai ser de difícil aplicação qualquer mudança no ensino médio. E ele completou dizendo por quê. Porque 86% do sistema é gerido pelos estados. Eu faço aqui a pergunta a cada um que está me ouvindo, e o ministro também. Se vai ser difícil, porque 86% é gerido pelos estados, nós nos acomodamos deixando que os estados não consigam fazer isso? Ou nós federalizamos para resolver o problema? O ministro diz, vai ser difícil resolver o problema do ensino médio no Brasil. Eu complemento, vai ser difícil resolver os problemas do Brasil sem um bom ensino médio para todos. Porque sem um bom ensino médio nós não temos boas universidades, sem essa não temos bons cientistas e aí não temos a economia que o Brasil precisa para o futuro. O que é que nós vamos fazer? Nos acomodarmos, que é o que dá impressão pela fala do ministro. É difícil, ponto. Não, é realmente difícil, o ministro tem razão. Logo, federalizemos. Alguns dizem que é impossível fazer isso porque não podemos intervir na escola que é estadual. Não há problema, criamos escolas federais. O ministro Fernando Haddad se orgulha de ter sido o ministro que mais criou escolas técnicas. Por que não nos orgulhamos de ser o ministro Mercadante, de ter criado mais escolas de educação de base federais? Eu já mostrei que isso não é difícil se nós tivermos a perspectiva que levará 2 décadas para substituir todas as escolas técnicas. Desculpe, todas as escolas estaduais por federais. Que isso não custa muito. No final dos 20 anos vai custar 8,6% do produto interno bruto, menos dos 10%, que está aprovado no PNE, no Plano Nacional de Educação. Verdade que o PNE implica também em outros setores da educação, mas ainda sobrariam 3,6% para as universidades e outros tipos de educação. E isso pagando R$9.000 de salário ao professor por mês, o que equivale ao custo anual de R$9.000 para cada aluno. Isso é possível. Nós temos 3 maneiras, na verdade. Começar a aplicar as escolas federais só para as crianças que entram agora na escola, que eu acho que criaria uma grande confusão. Espalhar escolas pelo Brasil quase que aleatoriamente, ou conforme o gosto político de mostrar numa cidade que vai ter uma escola nova federal, ou
ocupar as escolas necessárias para todas as crianças do município de uma só vez. E aí a gente faz de uma vez numa cidade, em 20 anos no Brasil inteiro. Isso é lógico, isso é possível, isso não custa muito. Falta o convencimento político aos prefeitos, aos governadores e ao ministro. E para mim, senador Tomás, passa também por haver um Ministério da Educação de Base. Enquanto o Ministério da Educação tiver de cuidar das universidades, das escolas técnicas e do ensino comum, fundamental e médio, só vai cuidar basicamente das universidades. Porque as universidades têm poder, porque o universitário vota e aluno do ensino fundamental não vota. A universidade faz greves com o poder de universidades. Os pobres professores municipais fazem greve com a fragilidade de um sindicato municipal. O ministro da Educação no Brasil devia se chamar ministro do Ensino Superior, porque da educação ele não tem tempo de cuidar. Eu fui ministro durante um ano, senador Jucá. Eu devo ter recebido 500 parlamentares, 350 parlamentares. Um me pediu pela educação de base, Severiano Alves, da Bahia. Um único. Os outros queriam universidades federais, federalizar universidades estaduais ou escolas técnicas. E alguns queriam que a gente regularizasse, legalizasse a situação de universidades particulares que não estavam ainda reconhecidas. Era o reconhecimento de particulares, a abertura de federais, a federalização de estaduais e a abertura de escolas técnicas. Nenhum veio me pedir pelas crianças, porque não votam, porque não fazem manifestação. Porque o reitor é amigo de ministro, todo reitor aí abre a porta e entra, secretário municipal não faz isso. Nem é recebido em geral, nem se atreve a pedir uma audiência, até porque não tem muito a ver. O que é que o ministro pode fazer? O salário é municipal, a gestão é municipal. Então, ministro Mercadante, o senhor tem toda a razão de que, entre aspas, vai ser difícil a aplicação de qualquer mudança no ensino médio, porque 86% do sistema é gerido pelos estados. Pois bem, solução não pode ser o acomodamento dizendo se é do estado que as crianças se virem com esses estados onde elas nasceram. Não, a saída é, vamos intervir, vamos ter escolas federais. E é outra constatação de que a proposta de federação não está errada, senador, é que no Distrito Federal, onde os professores são pagos pela União, isso é uma coisa que alguém precisa perguntar um dia, e eu sou coerente, como representante do Distrito Federal, vou explicar por quê. Porque a cidade mais rica do Brasil, os professores ganham pela União. E nas cidades mais pobres, ganham pelos municípios. E daí que nós, no Distrito Federal, e eu colaborei com isso, conseguimos dar salários que hoje chega a 4 mil em média, no distrito, quase 3.600 em média. Por quê? Porque a gente conseguia mandar a conta para o governo federal. O Brasil inteiro paga pela educação no Distrito Federal. Eu sou coerente. Eu quero, não é tirar isso do Distrito Federal, eu quero espalhar isso pelo Brasil inteiro. Não é fazer com que no Distrito Federal deixemos de receber dinheiro da União para pagar os professores. É fazer com que os outros municípios tenham o mesmo direito que tem o Distrito Federal, que os outros estados tenham o mesmo direito. Pois bem, aqui quem paga é o governo federal. Mas, ontem, o Tribunal de Contas do Distrito Federal denunciou que o governo atual, o governo do doutor Agnello Queiroz, não atinge a aplicação mínima de recursos na educação. Veja que mesmo quando você transfere o dinheiro sem federalizar, você dá o dinheiro deixando que o governo local cuide, as coisas não funcionam bem. Os professores têm que ser funcionários federais. No primeiro semestre desse ano, o governo federal não cumpriu os limites mínimos. Por isso, o Tribunal de Contas emitiu um alerta ao secretário da pasta, o senhor Denilson Bento da Costa, que é um professor, dirigente do Sindicato dos Professores, e determinou que ele compense a insuficiência de investimento nos próximos meses
para cumprir a lei até o final do ano. No primeiro e no segundo trimestre de 2012, os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino também ficaram abaixo do mínimo estabelecido pela Constituição. No Distrito Federal, houve uma redução de 14,4% em comparação à despesa realizada no primeiro semestre de 2011. A aplicação mínima deveria ser 1.360 bilhões, mas os gastos, em vez de 1.360, foi 1.169. Um déficit, portanto, de 191 milhões, que certamente foram usados para comprar concreto para a construção do estádio que está sendo construído no valor previsto até aqui de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões. Numa cidade, a minha cidade, onde não há uma tradição ainda de grandes jogos de futebol. Uma cidade onde nós só conseguimos ter um bom número de torcedores quando vem o Flamengo, quando vem o Corinthians. E uma cidade que já tem um estádio de 40 mil. E tinha um de 30 mil. E o de 30 mil foi derrubado para fazer um de 71 mil. 71 mil torcedores no Distrito Federal. Se acontecer, vai ser no jogo da Copa, provavelmente com o Brasil jogando. Se o Brasil talvez nem tenha isso, mas se tiver, é na Copa. Depois nunca mais vai ter. Até porque no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é difícil você ter 70 mil espectadores hoje. Não é comum isso. Tanto que o tamanho do Maracanã foi diminuído. Então, essa situação do Distrito Federal, ela confirma, junto com as falas do ministro Mercadante, que nós precisamos dar um salto. Esse salto, senador Jucá, e eu estou a fim de debater, pode não ser o certo, mas é o que eu vejo, é caminhar para que a educação das nossas crianças seja uma responsabilidade nacional, sem imaginar que isso se fará de um dia para o outro. Isso é um processo de algumas décadas, que nós temos a obrigação de começar agora ou vamos ficar para trás no cenário nacional. Fica aqui o meu registro, com um comentário sobre a declaração do ministro Mercadante, que eu acho que ele foi muito feliz quando disse a verdade. É difícil mudar o ensino médio, porque 86% dele está nas mãos do Estado. E não foi dito, senador, mas é importante. E dos 14 outros por cento, uma boa parte está nas mãos privadas. E um pouquinho está nas mãos federais. E quase nada nas mãos municipais no que se refere ao ensino médio. Então ele tem razão, é difícil, mas ele precisava ter avançado e dito. Por isso, vamos começar um trabalho de federalização. E Brasília, aonde os recursos vêm da União por simples transferência, a gente vê que o governo não aplica como deveria. Por isso, fica aqui esses dois registros, como prova da necessidade de federalização da educação de base no Brasil. Obrigado, senador. Parabéns, senador.